Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o convite de Deus em meio às adversidades humanas. Então a gente vai estudar como que Deus intervém quando o ser humano, nós que somos os seus filhos, como que ele vem com resposta, como que ele intervém e como que ele faz isso também. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Amós, no capítulo 5, que diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aslona e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui sobre esse convite do Senhor em meio às adversidades humanas são a queda e a destruição. A gente percebe que o ser humano ele é falho e muitas vezes ele lidar com as consequências dos próprios pecados. Mas a gente percebe aqui que uma dessas consequências é a queda e a destruição. Por quê? Porque o diabo ele vem somente para matar, roubar e destruir. E quando o ser humano ele cai em pecado, essa consequência da queda vem sobre ele. Então a gente percebe que Deus começa revelando a Amós a visão espiritual acerca da nação de Israel e de seus habitantes. Ou seja, que eles haviam pecado, que nada estava bem na vida deles, que a vida espiritual deles estava destruída. Tanto as pessoas ímpias como nós, quando éramos ímpios, estamos no estado de queda e destruição. Então, todas as pessoas, antes de aceitar Jesus, elas estão ali naquele nível de destruição espiritual, né? Mortos em seus delitos e pecados, ou seja, como cidades saqueadas, né? Que o inimigo vem, rouba tudo e deixa ali os muros todos naquela situação deplorável, né? Então, a gente percebe aqui que destituídos de um relacionamento com Cristo estamos quando ainda não aceitamos ao Senhor Jesus. Mas, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos ali aceitando o convite do céu. Nós estamos ali abrindo a porta do nosso coração para o Senhor entrar. Então, esse momento de queda e destruição, ele tem uma virada, né? A chave vira e a gente não vive mais esse momento. A gente vive um conhecimento de Deus. A gente vive uma transformação, uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. Mas a gente percebe aqui que essa queda e destruição, elas são graves sim, a gente não pode ignorar esse momento. Por quê? Porque é como o Senhor mesmo diz: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Deus, ele fala ali com toda essa seriedade, não há quem a levante, caída está a virgem, por quê? Porque eles conheciam. Então, a nação aqui não é que elas não conheciam a Deus, eles aqui tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Então, essa queda e a destruição, no caso deles, aconteceu por causa desse desvio. Então, a gente sabe que o Senhor, ele quer que a gente ande obedecendo a ele, ante santidade. Quando nós não obedecemos e nós procuramos caminhos tortuosos, né, a gente entra nesse momento de queda. E a gente percebe também a diminuição, que é um fruto da desobediência. E isso fica muito claro quando o versículo diz: porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Então a gente percebe aqui que eles iam ter sempre um apoucamento, um apequenamento. Aqui a subtração, né, esse apoucamento de habitantes estar relacionada com essa desobediência já existente daquele povo.
Quando vemos a diminuição das orações e do poder da nossa vida espiritual, significa que nós não estamos buscando a Deus corretamente. Então, quando a gente percebe ali que a gente está vivendo muito na carne, a situação está sendo apenas o natural, a gente aparentemente não vê saída, e toda a nossa visão e pensamentos estão apenas nessa vida, naquilo que é terreno, a gente sabe que a gente está passando por um apoucamento espiritual, porque a gente não contempla mais os milagres de Deus, a gente não contempla mais o poder de Deus, o nosso relacionamento com o Senhor não está sendo como deveria ser. Então a gente percebe aqui que essa diminuição é esse fruto da desobediência, porque a desobediência ela só traz consequências, né? Como eu falei dos caminhos tortuosos, a desobediência ela é uma isca, né, que o diabo coloca para o ser humano cair. Então, a gente sempre precisa dar ouvidos à orientação do Senhor, ao conselho do Senhor. Nós não podemos ser duros de coração ou surdos de espírito para acharmos que a nossa vontade só que é boa. Não, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a nossa não. O coração do homem é enganoso. Então, a gente sempre tem que manter a nossa mente fixa no céu, fixa nas coisas de Deus. E isso fica muito claro quando o versículo diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então o Senhor, ele faz esse convite. Olha, casa de Israel, nós que somos o Israel hoje, buscai-me e vivei. Então vocês têm que me buscar. E quando vocês me buscarem, aí sim que vocês vão viver. Aí sim que vocês vão ter uma vida abundante. Então, para termos uma vida espiritual de filhos de Deus, primeiramente nós devemos buscá-lo todos os dias. E em todos os minutos. Muitas vezes a gente pensa, eu busco a Deus todos os dias. Mas como tem sido essa busca? Quanto tempo que eu dedico para Deus? Como que eu tenho feito essa busca? É uma busca religiosa apenas? É uma busca que é de coração? Eu tenho fome de Deus? E mesmo se eu não tenho fome de Deus, eu busco conhecê-lo, eu busco essa fome, eu falo, Deus, coloca esse desejo no meu coração de te conhecer, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então nós precisamos primeiro buscar a Deus e assim sim ele vai intervir no nosso estado, na nossa situação. Então a orientação do Senhor, o conselho do Senhor para as nossas vidas é: buscai-me e vivei. Ou seja, vocês me buscando, vocês têm ali o acesso à promessa, que é a vida. A vida verdadeira só é conseguida em Cristo. A vida verdadeira não é conseguida em outras pessoas, em outros lugares, em outras fontes, mas a verdadeira vida só está ali, escondida em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. A gente percebe também a farsa e a hipocrisia da religiosidade, quando o versículo diz: porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Então, muitas vezes, quando a pessoa para e pensa, então eu vou buscar a Deus agora, né? Deus tá falando pra mim buscar Ele, eu vou buscar. Então, a pessoa acaba indo pro caminho da religiosidade. Aqui, no caso daquele povo, era ir para essas cidades de Gilgal, Berseba, era ir para esses lugares onde ali eles faziam sacrifícios e eles buscavam ao Senhor. Só que essas cidades já estavam contaminadas, né, pelo pecado. E essas cidades iriam ali ter as consequências também daquilo que elas tinham praticado. Então Deus diz claramente para que aquela nação não fosse para aqueles lugares, porque aquela religião deles estava sendo vil, vazia, não estava sendo algo genuíno, mas era apenas uma religião, era apenas uma religiosidade. Eles não estavam ali indo buscar Deus de coração, mas eles estavam apenas fazendo o rito religioso. Deus, ele nos escuta, ele escuta as nossas orações aonde nós estivermos. Ele mesmo fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se nós estivermos ali, em qualquer lugar, coração aberto, clamando ao Senhor, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos atender. É claro que Ele só irá, por exemplo, responder alguma coisa, aprovar algo que está debaixo da vontade dEle, né? Porque Deus, ele ali não vai responder algo que é um pecado. Às vezes as pessoas não têm tanta sabedoria para pedir, então elas acabam pedindo algo que Deus já rejeitou. Então Deus não vai aprovar algo que é pecaminoso, algo que está contra a vontade dele, mas ele vai mostrar qual é a vontade dele. Então nós devemos sempre dar ouvidos às orientações do Senhor e sempre buscarmos ele no lugar certo, com o coração aberto e não fazendo apenas o rito religioso, a religiosidade, não entrando na hipocrisia. Outra coisa que a gente vê é a busca ao Senhor e o escape proporcionado por Ele. E isso a gente vê quando o versículo diz: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
Então a gente percebe aqui que aquele povo, se eles fossem ali agir conforme a vontade deles, eles iriam ter destruição. Aqui Deus está falando para buscar ao Senhor. Então ele está sempre aqui falando, né? Buscai ao Senhor e vivei, buscai ao Senhor e vivei. Esse é um convite do céu para o ser humano. Me busquem, porque esse era o relacionamento original que Deus tinha planejado. Era esse relacionamento com a humanidade, sem pecado. Só que Adão e Eva caíram, e com eles toda a humanidade. Então Deus quer que nós o busquemos de todo o coração, e na dificuldade ele proverá o escape, pois ele é Deus conosco. Deus, ele é aquele que provê o escape, ele é aquele que nos protege. A dificuldade tem o poder de tirar algo que já está dentro de nós, seja bom ou seja ruim. Ela nos fará vomitar aquilo que é o mais íntimo dentro de nós. Quando nós passamos por um momento de aflição, de provação, a gente vai ver dentro do nosso coração aquilo que já estava lá dentro e que muitas vezes nós nem conhecíamos. Então, a gente tem que parar de ver a provação como algo apenas ruim, mas a provação ela é benéfica sim, quando nós vemos aquilo que está dentro de nós e nós agimos de forma certa, obedecendo a palavra. Então, a busca ao Senhor, ela vai nos proporcionar esse escape, né? A busca ao Senhor, ela é aquilo que vai nos dar o discernimento de muitas vezes saber como eu devo agir, o que eu devo fazer pela palavra, né? Não pela nossa própria vontade. Deus, ele sempre vai prover o escape. Mesmo que possa parecer impossível em alguma situação, Deus provê o escape, porque Ele sabe até onde nós podemos aguentar, até onde nós suportamos. E outra coisa que a gente percebe também é a ineficácia e a inexistência da justiça humana. E isso fica muito claro quando o versículo diz: Vós que converteis o juízo em aslona e deitais por terra a justiça. Então a gente percebe aqui que naquela cidade também estava ali o juízo sendo deitado, né? Ou seja, não estava tendo o verdadeiro juízo, não estava tendo a verdadeira justiça. Então a gente vê aqui que a justiça humana é como trapos de imundícia. Não adianta uma sociedade viver em pecado e ainda achar que não, nós somos justos, nós vivemos essa vida imoral, mas nós estamos aprovados. Não. A gente só tem a prática da justiça verdadeira quando nós estamos sendo conduzidos pela palavra de Deus, pois Deus é o justo juiz. Então, a prática da justiça, ela só pode ser realmente exercitada pela palavra de Deus. A justiça meramente humana é sem valor e muitas vezes até inexistente, porque o ser humano nunca vê completamente um quadro, ele não conhece as intenções do coração, o ser humano não está lá muitas vezes, né? Por exemplo, quando algo acontece e vai para um tribunal para ser julgada aquela situação e aquela pessoa, o que pode ter ali acesso é testemunhas humanas, é uma câmera de segurança, mas nunca vai ser comparado aos olhos de Deus, porque Deus ele vê tudo com clareza, ele sabe o que estava acontecendo, tanto nos fatos, tanto aqui dentro. Então, por isso precisamos confiar a Deus as nossas questões, pois Ele é o justo juiz que dará o juízo reto necessário a cada situação. Porque se nós confiarmos apenas nas pessoas, nós falhamos, porque maldito é o homem que confia no homem. E se a gente confiar em nós mesmos também, nós caímos. Mas nós devemos sempre colocar a nossa confiança em Deus. E nós percebemos também o poder de Deus, quando o versículo diz: Procurai o que faz o sete estrelo e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então nós percebemos aqui o poder de Deus e quem nós devemos buscar, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e nós sabemos que a nossa vida precisa estar guardada nele, nós sabemos que a nossa confiança precisa ser nele. Deus fala àquele povo que prestasse atenção em seu poder e nas suas formas miraculosas de trabalhar. Devemos conhecer e confiar mais no Senhor. Então nós devemos procurar a Deus cada vez mais, nós devemos nos empenhar em conhecer o Senhor. Então, nós devemos nos dedicar em conhecer ao Senhor, porque é somente em conhecer ao Senhor que depende a nossa vida. Toda a nossa vida precisa ser guiada e conduzida pelo Senhor, e nós devemos conhecer o nosso Criador cada vez mais. E outra coisa que a gente percebe também é a força e o poderio humano sendo desfeitos, quando o versículo diz: É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Então o Senhor é aquele que pega as coisas mais fortes humanas e tira todo o poder delas, toda a fortaleza,
faz elas virarem ruína. Por quê? Porque ele é Deus e ele não quer que o ser humano coloque a sua confiança em nada que não seja ele. A força humana é desfeita em nada perante o poder de Deus. A supremacia e o poder de Deus é inquestionável e inegável. Então nós devemos sempre pensar, será que eu estou colocando a minha confiança em algo indevido? Será que eu estou colocando a minha confiança em alguma pessoa? Porque a minha confiança ela precisa estar centralizada em Deus, pois ele é o autor e consumador da minha fé. Então eu não posso deixar o meu coração ser guiado por alguém ou por algo, mas somente pelo Senhor. Deus quer que o nosso coração seja inteiramente dele. Deus quer que somente ele conduza os nossos passos, e não nós mesmos, e não outra pessoa, mas somente ele e a sua palavra. E esse vídeo é a parte 1, né, sobre o nosso tema aqui, sobre os convites de Deus em meio às adversidades humanas. E no próximo vídeo vai ser a parte 2, onde nós vamos aqui continuar falando sobre esse tema e estudando quais são os convites de Deus, como Deus nos convida a conhecê-lo mais, como ele vem ao nosso auxílio quando nós estamos passando por adversidades. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!